a Bíblia em Mateus 6, 24. Vamos ler a palavra. Vou esperar os irmãos acharem aí. Amém? Bora. Ninguém, vou enfatizar, pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade aqui me dada, Senhor, que eu seja instrumento nas tuas mãos, Senhor, que meus irmãos possam estar com a mente e o coração aberto a receber a tua palavra, Senhor, e a tua presença, Pai, seja manifestada esta manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, é muito engraçado, né, que a palavra do Senhor, ela pelo menos para mim, né, nas coisas mais óbvias e simples, são as mais difíceis. Né? Quando Jesus, um texto que eu gosto muito, que Jesus fala assim, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É tão óbvio, tem de bom ânimo, e a gente sofre, né? Mas é óbvio, e aí a gente precisa, no caso eu, né, eu preciso cavar mais ainda para poder ter uma base, para entender o que Jesus quer falar com esse tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, em relação ao dinheiro, né, não tem maneira mais explícita, e ele foi muito assertivo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outras traduções estão, vocês não podem servir a Deus e a mamon, né? Não tem negociação, né? Então tá. E agora, há uma preocupação aqui, porque eu vejo, olhando para as nossas vidas, nós somos, isso aqui é movido a dinheiro, não é verdade? Hoje você veio aqui, você pegou um ônibus, você pagou uma gasolina, que está barato, né? Aqui o ar-condicionado, tudo isso daqui é o dinheiro que está promovendo, né? Então, fiquei um pouco curioso, Senhor, me traz o equilíbrio, me faz entender melhor o que é essa questão de Deus e dinheiro, porque eu quero servir o Senhor, mas eu quero ter sabedoria ao administrar os meus bens. Então, amados, eu não quero que você se escandalize, eu quero uma Bíblia bem robusta aí. Eu trouxe uma Bíblia, mas ela não é tão robusta. Vou pegar do pastor aqui para ser uma espada. Dá licença, pastor. Eu sou muito visual, amados. E eu trouxe aqui uma graninha. Jesus está falando para a gente aqui, ó. Não se escandalizem, por favor, tá? A quem que você quer servir? Deus ou dinheiro? Trouxe 200 ainda para vocês ficarem emocionados. Amados, uma base que eu vou deixar aqui, que isso aqui vai me servir, e eu vou servir a isso aqui agora. Então, pastor. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, palavra de Deus, a gente não pode ter dúvida da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor é o Evangelho. Que a palavra do Senhor, a Bíblia, essa daí, é a boca de Deus. Se você tem dúvida sobre isso, convido a você a dar uma pesquisada melhor. Não tem problema, eu vou abrir o coração aqui para vocês, eu já abri várias vezes isso. Eu já duvidei sim da existência de Deus, eu sou uma pessoa muito difícil. Então acho que Jesus, ele fala, cara difícil, velho. Então tá, então eu vou te explicar melhor. Então, ali é o poder. E isso tem que ser inegociável. Parece coisa de meio fanático,
Mas, irmãos, se a gente não crê que é só a palavra do Senhor, que é a vida, e é nela que está todas as respostas para a nossa vida, aí a gente vai perder a nossa base, a nossa rocha. Então, por onde a gente vai começar então? Porque se eu não usar a palavra do Senhor para trazer um confronto, que isso aqui Deus está confrontando a gente, você não pode servir a Deus ou dinheiro. Então tá, Senhor, então me explica melhor. Se eu não usar a base, eu vou ter que começar a trazer sabedoria mundana. Vou ter que falar para você ter um dinheiro, você vai ter que acordar 5h57, tomar banho frio, ler 3 livros por mês, e etc, etc, que o mundo prega, não é verdade? Mas não é isso que eu quero fazer. Então hoje, eu queria convidar os irmãos a ter uma libertação financeira nessa área. Em nome de Jesus hoje, que você seja liberto da área financeira. Tem um copo d'água aqui? Estou morrendo de sede. Que você possa ser liberto desse problema, né? Que é o dinheiro. Como andar junto com Deus, no sentido de tê-lo e não tê-lo também. Amém? E aí a gente vai usar como base a palavra do Senhor. Aí eu vou precisar passear um pouco pela Bíblia, porque vocês vão entender que a gente precisa um pouco entender como Deus pensa. Tá, só um minutinho. Então, partindo dessa premissa, que Senhor é esse então que a gente serve? Que Senhor é esse que Deus está falando? Você não pode servir a 2 senhores. Então ele está tratando aqui o Senhor Deus e o Senhor Mamon, dinheiro. Que Senhor é esse? Como você aceitou a andar com Cristo, na verdade, ou está nos caminhos para a aceitação, é interessante que você entenda que Senhor é esse que você está servindo. Porque hora mais cedo, hora mais tarde, você vai ter que defrontar com esse Senhor aqui. E aí que eu quero ver o que a tua decisão vai fazer. Porque se você não tiver baseado no teu Senhor, que é o teu Salvador, que é a palavra do Senhor, esse Senhor aqui pode te dominar. Ou a falta deste Senhor aqui pode te destruir. Amém? Então, mais uma vez, como é que eu posso falar uma palavra aqui para você entender melhor? Quando eu acho que a gente precisa resgatar essa paixão pela palavra. A gente precisa resgatar essa... O que eu estou fazendo aqui? A gente precisa resgatar essa paixão, amados, pela palavra do Senhor. Ela precisa ser o firme fundamento das nossas vidas, em tudo em que nós fazemos. Porque se a gente não resgatar essa palavra, essa paixão, os ensinamentos dessa vida, a gente vai acabar meio que se apaixonando por outros ensinamentos. Porque Jesus alerta que no fim dos tempos, o amor se esfriaria. E hoje, mais uma vez, não sendo redundante, em tempos de tanta informação que a gente tem na ponta dos dedos, né? A gente pode, por falta de não conhecer o Senhor que você decidiu servir, você pode meio que, sem saber o que você está fazendo, fazer sentido outras doutrinas, fazer sentido, esse cara faz sentido para mim. O que eu quero dizer? Quando... um exemplo, para mim, Deus é referência em tudo. Deus é referência em tudo e precisa ser para a tua vida, para você entender melhor. Vamos supor aqui, igual eu sou cabeleireiro. Então, a referência de profissional para mim é o fulano Y. Por quê? Porque eu me identifico com aquele profissional, porque como ele pensa, como ele trabalha, enfim... Então, eu tenho uma referência profissional. Está entendendo como é importante a gente ter uma referência? E a referência, como você escolheu servir ao Senhor, tem que ser a palavra do Senhor. Amém? Senão a gente vai se perder. Assim... Não vou falar. Eu quero
Assim que, para mim, então, Deus, falando de prosperidade, né? Deus, para mim, é exemplo de prosperidade. Não é verdade? Tudo é por Ele, para Ele. Tudo é por Ele, para Ele. São todas as coisas. E tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Não é verdade? Eu quero fazer parte disso. Não, então peraí. Então você já está falando que quer fazer ouro e prata? Não. Mas enquanto eu tiver, faz assim, ó. Você está vivo. Você está respirando. Mas enquanto eu estiver vivo, valeu. Enquanto eu estiver vivo, eu quero entender, né? O que Deus tem para a minha vida, no sentido de instrumento, né? Não só financeiro, mas se você se aprofundar na palavra, você vai descobrir muito mais do que não só saber lidar com a finança, ou separar Mamon e Deus. Amém? Então vamos lá. Então ficou claro que a palavra é o nosso hoje aqui, e deve ser sempre, a nossa base, o nosso guia para poder entender que Deus é esse que o Senhor está falando. Primeiro a gente vai falar do Senhor. Em Oséias 4:6, no Antigo Testamento, lá nos livros Pentateucos lá. Oséias 4:6. Ali, Deus fala com um profeta, e porque antigamente, né, Deus se comunicava com profetas, amém? Hoje Deus está dentro de você, através de Jesus Cristo. O Espírito Santo dele foi derramado em nós. No Antigo Testamento, o Deus, que é o mesmo do Novo Testamento, ele se comunicava, a gente precisava de um terceiro, a gente precisava de um sacerdote, a gente precisava de um profeta. Pois bem, nesse texto de Oséias 4:6, Deus está levando para o profeta um descontentamento do povo de Israel. Então ele fala, vai lá e fala para o povo o seguinte: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, amados, por que eu coloquei isso daqui? Trazendo da premissa que eu falei desde o começo, essa é uma forma de como Deus pensa. Eu sei que o povo é outro, eu sei que a realidade é diferente, mas é um Deus que é a forma como ele pensa sobre a vida e sobre a humanidade. É o que ele exige. Então, assim, falando do que eu comecei, nós precisamos buscar no Senhor a solução, não é solução, a dúvida, buscar a dúvida na palavra do Senhor. Nós temos que buscar, nós não devemos rejeitar a palavra do Senhor. E estamos caminhando para isso. Então o Espírito Santo hoje vem ministrar no seguinte: nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Mesmo que seja por interesse. Mesmo que você não entenda inicialmente. Porque às vezes a gente está tão zoado, ou às vezes a gente não sabe mesmo o que a gente está fazendo. Busca por interesse, então. Você vai ver como você vai ser maravilhado. Te garanto. Até porque também eu vim para o Senhor por interesse, né? Não sei se vocês sabem, né? Eu me converti, né, através da vida da Aline, né? Não queria estar com ela, não queria estar na igreja, eu queria estar com ela. Mas depois Deus me pegou, não teve jeito. Amém? Então é assim que Deus trabalha. Não se contente. Acho que essa palavra ela tem que estar em você. Que não haja contentamento no que está fora da palavra, para a tua vida. Amém? Não se conforme. Eu não estou falando para você não se conformar com a tua vida financeira, que você tem que ser próspero. Eu estou falando para você procurar entender, pelo menos, o que está acontecendo na tua vida. E você só vai buscar, não é eu falando, é a palavra do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Só para não ficar muito longo, então a gente falou até aqui, que a nossa base é a palavra de Deus. Amém? Agora, abre lá eu quero que vocês abram
porque esse versículo é onde a gente teve uma... eu não consegui explicar direito, eu queria um pouquinho mais de tempo aí e a atenção de vocês. Versículo de Lucas 16. Vocês acharam? Então, pá. Lucas 16, que fala aí, o negociante esperto, tá? Então, antes de começar aqui, vamos olhar por essa ótica, tá? Nós temos um Deus que exige que nós aprendemos dele. Jesus mesmo fala, procurai aprender de mim, porque meu fardo é leve, né? E já está dando a dica. Procura aprender de mim, procura. Então, Jesus trouxe esse versículo, essa parábola. E eu não sei se você desperta em você uma curiosidade, porque em mim despertou. Por que Jesus traria isso, né? O negociante esperto. Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor, aí aqui, ó, meu senhor é o administrador falando para o patrão, tá? Meu senhor, está me despedindo? Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto que é que você deve aí ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. Aí o administrador lhe disse: toma sua conta aí, senta depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você? Quanto que você deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: toma tua conta aí, escreve 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Presta atenção, que é o Senhor com S minúsculo. O Senhor elogiou o administrador desonesto. O patrão elogiou o administrador desonesto. Por quê? Ele agiu astutamente. Falou: caramba, o cara foi ligeiro, hein? Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Vamos se atentar aqui. Os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Aí Jesus agora diz: por isso eu digo, Jesus dizendo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, agora eu quero chamar atenção para esse versículo, o 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é o dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? O que tudo isso quer dizer? Olhando na ótica que a nossa base é Deus, é Jesus Cristo, ele tem uma resposta aqui nessa parábola. Que eu e você, nós não primeiro, eu e você somos privilegiados. Porque nós somos filhos da luz. Amém? Você aceitou Jesus Cristo como Senhor da tua vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é assim ele mesmo disse? Então, estamos on, né? Só que assim, o fato de aceitar Jesus não é o suficiente. A gente precisa ter a consciência de poder crescer nele. E para que em todas as áreas das nossas vidas sejamos prósperos. E uma delas hoje é a financeira. Amém? Então, o que me preocupa mais ainda, amados, é que Jesus, ele não chamou para você ser o cordeirinho de Jesus. Jesus te chamou para ser instrumento. Jesus te chamou para poder usar você. Porque você é só um bonequinho da história dele. Isso tem que estar bem resolvido com isso. Me entendam bem o que eu quero dizer. Quando o Senhor fala que o vaso, ele não pergunta para o oleiro que forma. Não me faz assim não, que eu não gosto. Eu ponho uma orelhinha assim, eu quero 2 asas. Não. É o Senhor que está no controle da tua vida. É o Senhor que te concebeu. Amém? Então, a gente tem que estar bem resolvido com isso. Então tá. Você só é uma ponta dessa história de que Deus, até a vinda dele, você é só uma ponta, você é só um instrumento, seja lá qual for que você seja. Então, amados, me traz um caráter de que devemos se preocupar com isso. Sua vida financeira hoje não tá boa, por quê? Por quê? Tá, então beleza, aí você vai espaldar nisso de novo, então quer dizer que se eu for santo eu vou ser rico? Não. Mas eu quero que você pelo menos reflita no que o Senhor, e a preocupação de Deus, que se você não sabe lidar com os seus bens materiais e o seu financeiro, saiba que como que ele vai confiar as verdadeiras riquezas a vocês? Isso é preocupante. Então, por um bem maior, que é a verdadeira riqueza, que é a do reino do Senhor, amém? Todos concordam? Essa é a verdadeira riqueza. Só que para a gente chegar na verdadeira riqueza, tem um meio. Tem como é que você vai lidar com as coisas deste mundo? E aqui ele está dizendo, se você não consegue nem lidar com as coisas desse mundo ímpio, e aí ele traz essa narrativa do desonesto. Obrigado, pastor. Do administrador desonesto, que ele foi mais astuto. Amém? Deu para entender? Está entendendo a linha de raciocínio que estamos chegando? O Senhor, Ele tem o melhor para você e para mim. Está escrito. Aí todo dia eu pergunto, Senhor, por que eu patino nessa área? Me ensina, me ensina, me ensina. Nem que não seja para eu evoluir nessa área, mas para que eu seja entender o meu lugar nessa área. Porque é isso que a gente precisa entender. Quando ele fala assim, não pode servir a Deus e ao dinheiro, a gente precisa entender o lugar em que nós estamos, em que nós devemos colocar o dinheiro e o lugar em que devemos pôr a palavra do Senhor. Né? Agora, de maneira prática, tá? Usando a palavra do Senhor. 11:25. De maneira prática. Abre aí em Lucas 14:28. Lucas 14:28. Vamos lá? Olha o que Jesus fala sobre planejamento. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Uma coisa aqui que é curiosa. Se você vê o contexto de Lucas 14:28, Jesus não está falando de prosperidade, de finança ou de dinheiro. Ele está falando do preço do discipulado. O preço de servir ele.
Aí entra na premissa que eu falei lá. A gente deve conhecer a Deus, de como Ele pensa. Se Jesus está aqui usando um exemplo que não tem nada a ver, né? Convido você a ler o 14 inteiro aí na tua casa. Não tem nada a ver o que ele falou assim no sentido do preço do discipulado, porque um pouquinho antes ele fala, aquele que não toma a tua cruz não é digno de me servir. Né? Então está falando para a gente deixar as coisas que achamos que é correto e etc e tal, por amor a Ele, né? Aquele que não perder a tua vida por amor a mim, amém? Então aí depois ele fala sobre qual de vocês que não quiser construir? Ele está falando o quê? De planejamento, que até para servir Ele, a gente tem que se planejar no sentido de que vou ter que pensar realmente, não é brincadeira. Ele está chamando aqui uma responsabilidade. Não é brincadeira. Eu preciso tomar consciência da responsabilidade em que você tem, em que você carrega, que é o nome de Jesus Cristo. Você são pequenos cristos, né? Somos embaixadores de Cristo. Então, Jesus aqui está trazendo de novo a responsabilidade. Então, a gente só percebe essas coisas se você... igual eu aprendi muito lendo a Bíblia em forma cronológica, porque em forma cronológica eu consegui entender o princípio onde Deus, o plano dele, o meio de todo esse plano e o fim desse plano. E aí no meio disso tudo tem você, tem Moisés, tem Josué, que só faz parte dessa história, e a gente vai ficar, e vai vir outra geração, e etc e tal, e Deus está concluído lá. Entendeu? Então ele está trazendo para nós essa responsabilidade. Eclesiastes 9:10, que suas mãos não tiverem, o que suas mãos não tiverem que fazer, desculpa, meus irmãos, o que suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sua sepultura, para onde você vai, não há atividade e nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Aqui, de maneira prática, eu queria usar um exemplo de um irmão, que eu já até conversei com ele antes. Irmão, posso usar seu exemplo? Eu conheço esse irmão há muitos anos, e para mim ele é um exemplo no sentido de que ele não aceitou a condição que ele se encontrava. Ele não aceitou, falou, não, está errado essa vida que eu estou levando. Ele tinha nome sujo, ele tinha um descontrole de gastos em cartão de crédito, ele não via o dinheiro dele. Eu acompanhei isso desde que eu entrei na igreja. E esse irmão hoje, ele primeiro tomou consciência que para servir a Deus numa forma completa, nós precisamos pôr a casa em ordem. Então a gente precisa se preocupar com isso. Chamando a responsabilidade. Se preocupe. Não leve a vida de qualquer maneira. E esse irmão hoje, eu vejo, não é que esse irmão é rico, mas esse irmão hoje, eu vejo nele frutos. Frutos de arrependimento. Frutos em que ele hoje consegue colher uma vida financeira equilibrada. Alcance de sonhos e mais. E falando com ele, pedindo permissão para ele se eu podia falar isso, não vou falar o nome dele, ele falou assim, cara, e é engraçado que parece que Deus começa a agir. Olha aí. Eu amo testemunho, viu, irmã? Glória a Deus, viu? Eu amo testemunho por causa disso, porque é a manifestação de Deus nas nossas vidas. Né? Bom seria se nós dessemos crédito à palavra do Senhor, mas Deus é tão perfeito que sabe que a gente às vezes é meio falho, então precisa dar um upgrade, né? Precisou vir Jesus em forma de homem, morrer na cruz. Olha lá, tá vendo? Deus existe, eu estou aqui, estou com vocês. Então, o testemunho me edifica porque vê, caramba, é verdade então, o que está escrito é verdade. Se nós voltarmos à palavra com humildade e com essa cabeça, essa mente, essa consciência de não, eu preciso tomar consciência dessa área da minha vida. E amados, aqui a gente pode
abrir um leque aqui. Eu preciso tomar consciência da minha área do meu pecado, eu preciso tomar consciência da minha área conjugal, eu preciso tomar consciência como eu sou como patrão, eu preciso tomar consciência como eu sou empregado. Está vendo como a palavra é completa? Ela enraiza tudo isso. E hoje o Senhor está falando aqui, especificamente, sobre o dinheiro. Senão vou acabar me enrolando aqui. Salmos 19, 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos. Olha aqui, ó, o salmista falando. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Agora a gente vai entrar num outro patamar aí. Primeiro, eu falei sobre organização, sobre a preocupação de nós termos uma vida um tanto quanto... Você se preocupar com a tua vida, no sentido de, não, isso aqui não condiz com a palavra do Senhor. Porque esse Deus que eu sirvo não pensa assim, então eu não posso pensar assim. Entendeu? Então, eu trouxe umas maneiras práticas de como você pode mudar isso. Primeiro, se conscientizando de como está. Agora avalia, deixa Deus ministrar no teu coração. Como é que está a tua vida financeira? Aonde você está exagerando? Por que você está gastando mais do que você ganha? É para tampar vazio? Eu já passei por isso. Eu não chegava a gastar mais do que eu ganhava, mas naquela época não tinha Instagram e não tinha Facebook, o meu passatempo era Casas Bahia, Loja 100, Loja 100 não tem, né, online, Americanas, porque eu tinha um vazio dentro de mim que eu precisava comprar, o dinheiro me proporcionava um tampo de vazio, só que quando eu chegava, legal, estou vazio, porque é como se fosse uma pólvora, né? Dá aquela alegria e depois você murcha de novo. Entendeu? Isso aqui não vai tampar vazio nenhum. Ele vai te proporcionar alegrias momentâneas. Deixa eu colocar aqui. Então, nós estávamos em Salmo e agora eu estou falando sobre ganância. Então, vamos falar. Então, agora deixa Deus ministrar no teu coração. Você que é bem organizado, você que está com 1 milhão na conta agora. Você que tem 2 milhões na conta, 5 milhões na conta, recebe, irmão, em nome de Jesus. Então, aleluia, a igreja, o evangelho precisa de pessoas prósperas, porque através da tua força financeira, a gente consegue promover mais o reino de Deus neste mundo, né? Lucas 12, 13... Está escrito assim, ó. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão, olha lá Jesus tendo que resolver picuinha, ó. Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Aí respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro de vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Olha lá, trazendo aqui a base que é Jesus Cristo, como ele pensa. Ser santo não quer dizer que você vai ser próspero, que você vai ter dinheiro. Ou quem tem dinheiro é santo. Está entendendo? Porque a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Então, ele lhes contou esta parábola. Eu amo Jesus por causa disso, porque ele joga umas parábolas que faz a gente entender. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu vou dar uma parada aqui. Estou desconstruindo tudo que eu falei. Eu não acabei de falar que a gente precisa ser organizado, né? A gente precisa se preocupar.
Ué, o que tem de errado aqui? O cara não, ele não fez isso? Já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir os outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Organizado, hein? Esse cara é organizado. Só que tem um porém, né? Ele continua aqui: direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com o que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ah lá, voltando lá no início, da onde Jesus fala das riquezas, que a gente precisa guardar. As riquezas são do reino, porque essa é a verdadeira riqueza que vai importar para nós. Enquanto estivermos aqui, podemos usufruir das riquezas, porque nós somos herdeiros, né? Eu gosto de falar isso porque dá um sentimento de tomar posse. A gente precisa tomar posse disso. Nós somos herdeiros de tudo que tem aqui na terra, porque você é filho de Deus. Amém? Toma posse. Isso não é para te engrandecer, não, mas é para tirar essa mente que nós temos às vezes de coitadismo, mente, como é que é? Não é militante, é mente... Oi? É uma mente pequena. E não é para te ofender, irmãos. É só para você tomar posse do que o Senhor tem para a tua vida. E cada um vai ser derramado a quantidade que é para ser derramada. Porque Deus vai te dar sabedoria para usar a quantidade que Ele deu para te dar. E não é para você se amarrar nisso, não. É para você voltar o amor a Ele, a não ao dinheiro. Amém? 11:38. Por fim, amados, em Provérbios 23, do 4 ao 5. Por que eu vou falar esse provérbio? Porque a gente vive, essa palavra é uma dicotomia para mim, porque ora ele me manda me esforçar, ora ele me manda não gaste a minha força. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Então, é por isso que a gente você precisa dar uma trabalhada na Bíblia aí para entender o que Deus pensa sobre você. Primeiro, você vai descobrir quem é você. Aí você vai ver aonde está o seu coração. Provérbios 23, do 4 ao 5, está escrito assim, ó: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Quem escreveu isso? Salomão, né? Quem deu sabedoria para Salomão? Deus. A sabedoria, igual a gente vê, às vezes até muito coach, né? Até cara aí do mercado financeiro usando provérbios de Salomão para enfatizar uma vida próspera. Só que legal, foi através da vida de Salomão. Só que a sabedoria é de Deus. Mais uma vez, olhando na ótica de como Deus pensa. Isso aqui é palavra de Deus. Amém? É Deus falando. Mateus 13, 44. Para mim, esse daqui é espetacular. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha isso. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, amados, o convite hoje para você avaliar a tua vida financeira, seja você ganancioso ou seja você desorganizado, é que você busque o reino dos céus. E o reino dos céus está na palavra.
Porque quando você buscar o reino dos céus, eu vou te falar, eu quero que você descubra isso, mas talvez tudo vai perder o sentido para você. Talvez por interesse, lembra que eu te falei? Talvez por interesse você fala, não, eu preciso resolver essa área da minha vida, mas quando você for confrontado na palavra do Senhor, você vai ver, meu Deus, meu problema é bem maior onde eu imaginava. Então, amados, a primeira palavra que eu trouxe para a igreja, que nós podemos ser como crianças, inocentes, para receber esse evangelho do Senhor, para que podemos ter prosperidade, não só na área financeira, prosperidade no teu casamento, prosperidade nos teus relacionamentos com os irmãos, né, pastor, que o senhor falou ontem, que a comunhão não é o churrasco, a comunhão você quer ver maior prosperidade? É você ter que aturar o irmão que você não tromba, né? Porque pense diferente de mim. A maior prosperidade de Jesus aí é o amor. Porque a gente está falando de valor. Que valor é esse? E aqui eu estou falando de amor. E esse amor vai fazer com que você, por Jesus... Não, irmão, você não vai falar para ele, né? Não, eu não te aturo, mas vem aqui. Né? Então, mas por Jesus, você está se fazendo instrumento nas mãos dele. Isso é maravilhoso. Né? E na vida financeira não é diferente, amados. Eu quero que você medite isso. Alguns versículos, se você quiser se aprofundar mais, está gravado. Aquele que está assistindo em casa também, quiser se aprofundar mais, eu convido vocês a aprofundar, porque é um tema muito complexo. Tem muito exemplo que a gente pode usar do dia a dia nosso, mas aí é muito particular também. Eu usei alguns exemplos aqui aonde me confrontou. Exemplo, sem querer ficar voltando para a palavra, tá? Na questão de que, se Deus fala que nós precisamos fazer as coisas como se fosse para Ele, Ele já está dando aí uma chave de como abrir uma porta de prosperidade. Porque Deus é perfeito. Deus é tudo. Eu não consigo nem mensurar os adjetivos de qualidade de Deus. Você também, aposto que sim. Então, é a mesma coisa se você fosse um prestador de serviço, você vai na casa de uma pessoa super importante, uma pessoa exigente. Você não vai querer dar o seu melhor? E aquela pessoa que paga bem, hein? Não chora, paga bem, paga mais do que... você cobra 1.000, o cara te dá 5. Eu duvido que você vai fazer de qualquer jeito. Não é verdade? Porque você está indo na casa de alguém importante, alguém exigente, alguém que você conhece como ele gosta das coisas. Esse é o segredo da palavra do Senhor. É essa visão que nós temos que ter de Deus. Porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. Mais uma vez, eu não consigo nem achar adjetivo. Então, nós temos que procurar fazer o melhor para Ele. E quando Ele fala, façam as coisas como se fosse para mim, Ele está te dando uma chave. Ele não vai... Irmãos, Deus é sensacional. Olha só. Deus tem umas sacadas na Bíblia. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu dou até risada. Eu estava estudando em Balaão lá em março, que a gente estava a gente está na leitura cronológica. Lá em março, estava por Balaão. Aí tem uma parte lá em que Balaque manda alguns reis, algumas autoridades, né? Os caras chegou lá montado nos cavalão bonito, sabe? Montado no dinheiro. Chegou para Balaque e falou assim: então, a gente está precisando, a gente está vendo aí em Israel, o povo de Israel está vindo para cá, né? Então Balaque está pedindo aí para você amaldiçoar o povo. Aí ele falou: não, espera aí, eu vou ver com Deus. Olha só, um profeta, irmãos. Não, peraí que eu vou ver com Deus. E isso foi oferecido para Balaão, uma oferta em dinheiro. Não, peraí que eu vou ver a vontade de Deus para me amaldiçoar o povo de Israel. Aí Deus chega para Balaão, olha só que legal, e fala assim para ele: quem era esses aí que estava com você? Mano, você está entendendo? Peraí, Deus não é onipresente? Deus, antes da palavra sair da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Olha a sacada. Deus nos convida a
a investigar mais sobre ele. É apaixonante. Deus nos convida a entender um pouquinho mais dele. Ele dá umas sacadinhas assim. Ô Balão, quem que é esses daí que você que estava conversando com você? E ele, iludido, né? Não, ele deu a explicação dele lá, senão eu vou pregar outra palavra aqui. Entendeu? Então, é a mesma coisa eu chegar para o Miguel, eu conheço o Miguel, né? Estou vendo ele fazer a arte dele lá. Aí sabe aquele coisa do pai que quer pegar o filho? Aí chega, e aí Miguel, o que está acontecendo aí? Mas eu estou vendo o que está acontecendo, eu só quero ouvir dele o que ele tem para dizer. Está entendendo? Olha como Deus trabalha com a gente. É a mesma coisa quando Jesus fala para o cego, o que é que eu faço com você? Oh, é óbvio, eu quero enxergar, Senhor. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Olha como Deus, mano, é apaixonante, como Deus é. Vamos procurar se apaixonar mais pelo Senhor, pela palavra dEle. Amém, amados? E aqui eu quis falar de dinheiro, mas é muito mais do que dinheiro. Você vai ser abençoado em todas as áreas da tua vida. Não que seus problemas vão cessar, não é isso. Mas é que você vai ter uma outra estratégia, uma outra percepção dos seus problemas. Amém? Que hora que é agora que eu não estou chegando? 11h47. Enquanto o louvor sobe... Dá tempo de um louvorzinho, né? Eu queria que você se colocasse de pé, fechasse seus olhos e vamos meditar nessa palavra de hoje, que o Senhor está convidando a gente a conhecer mais Ele, que a pauta aqui foi sobre Deus e o dinheiro, mas a pauta é muito maior que essa, amém? Que nós possamos ter humildade e sede, porque Ele fala lá que a água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. Amém, amados? Que nós possamos ter isso nos nossos corações e podemos receber isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Aqui como foi dito, Senhor, eu não tenho adjetivos para sublinhar, Senhor, o que o Senhor é, porque o Senhor é maravilhoso, é perfeito, é agradável, assim como a sua palavra diz, ó Deus. O Senhor é um Deus, ó Pai, digno de toda a honra, de todo o louvor, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Coloco meus irmãos diante de Ti, as suas mentes, os seus corações, ó Pai, os Teus problemas, ó Deus. Tudo aquilo, Senhor, que assola os meus irmãos, ó Pai, venha, Senhor, com Teu refrigério, venha com a Tua sabedoria que está em Jesus Cristo, Senhor. Venha, Senhor, anulando tudo que o mundo tem para nos dar, Senhor. Que possamos ter discernimento, Pai, sobre tudo que é do reino e o do que é do mundo, Pai. E que podemos usar, Pai, no Teu nome e no Teu santo nome, Pai, tudo que seja precioso e preciso para que podemos fazer a Tua obra aqui, enquanto estamos vivos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.